Isso aí, que bom Aceita. ter você conosco que essa noite, que Deus te dê uma excelente noite na presença dEle, onde você possa desfrutar de um momento privilegiado, de poder concentrar seu coração, aquilo que Ele está dizendo e falando com você, tudo aquilo que Ele já fez através desse momento de adoração e agora também através da palavra. Hoje é o nosso último encontro com este tema, Histórias e Vitórias, onde nós falamos sobre princípios para que possamos viver vidas alinhadas ao propósito de Deus e que, consequentemente, experimentam vitórias. Semana que vem, a gente está com uma grande expectativa para a nova série de mensagens que tem por título Convertidamente, e nós vamos falar exatamente, de uma maneira bastante criativa e interessante, o que acontece na mente de um discípulo quando ele é tomado pelo Evangelho. Como respondem as suas emoções, a sua mente, sua memória, sua consciência, como responde a sua vontade e até os seus hábitos. A gente vai falar isso a partir do domingo que vem, então não perca, esteja conosco para que a gente possa estar juntos nessa nova jornada de aprendizado da palavra do Senhor. Mas vamos encerrar a nossa série, que tem por propósito sempre começar de trás para frente. E eu confesso para você que muitas vezes você pode até ficar entediado, dizendo, mas se eu já sei a história e sei como ela termina, qual é o sentido para eu me manter conectado a ela? É porque o processo pedagógico nós apresentamos a vitória e depois contamos para você a história, de como é que chegou até esse momento e quais foram os caminhos trilhados para que a vitória pudesse, enfim, se efetivar na vida desses personagens. Hoje eu vou voltar a falar sobre Davi, mas não o Davi do Golias, e sim o Davi da Ziclag. Talvez muitas pessoas conheçam o Davi do Golias, mas não conhecem o Davi de Ziclag. Mas não se preocupe, que eu vou poder explicar para você sobre essa cidade que tem uma posição estratégica, não apenas no reino de Davi, mas principalmente na sua vida e na minha vida. Então fique aí que nós vamos daqui a pouco chegar a esse lugar. Mas deixa eu contar para você um pouquinho de como é que aconteceu a vitória do rei Davi. Ele havia saído da cidade e quando retornou com seu grupo de militares, ele encontrou a cidade sitiada, saqueada e destruída. Ao fazer esse movimento em retornar para sua casa, ele percebe que agora os seus homens estão cansados, fracassados e profundamente derrotados por este acometimento tão inusitado. Davi consulta ao Senhor e pergunta para Deus se ele deveria ir atrás para recuperar aquilo que lhe havia sido roubado e sequestrado, suas mulheres, seus filhos, seus bens e de todos os seus compatriotas. E Deus diz, pode ir que eu lhe darei a vitória. Então, a história termina assim, é como ela termina, em 1º livro de Samuel, capítulo número 30, versículo 17. Perdão que está 7 aqui, mas é o 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram no camelo e fugiram. Davi recuperou tudo, e resgatou e saiu vencedor e vitorioso dessa batalha intensa que ele travou. Essa é a vitória. E eu acredito que você tenha vindo aqui essa noite em busca disso também na sua vida. Você não quer apenas ouvir sobre Davi. Você não quer apenas entender alguns conceitos teológicos difíceis e incompreensíveis. Você não quer ver apenas um movimento evangélico ou até um movimento de celebração. Você quer uma palavra de Deus para o seu coração que lhe traga direção e garantias de que você pode continuar vivendo com esperança e também com expectativa de que Deus é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Para isso, a gente precisa olhar para esse texto, conhecer o contexto e para isso a gente vai precisar mergulhar na história. E a história está no primeiro versículo de 1 Samuel, capítulo número 30, que diz assim. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, tinham sido todos levados como prisioneiros. Eu vou mostrar para você a história agora, antes da vitória, em 3 etapas. Eu quero mostrar para você o ambiente, que é o cenário, depois a condição e a atitude transformadora ou restauradora. O ambiente, que é o cenário, a condição dos homens e depois a atitude resgatadora ou restauradora. Vamos olhar para o cenário. O cenário que eles encontram agora é da cidade queimada em ruínas e fumegando. O que havia acontecido de fato aqui?
duas palavrinhas aparecem: Ziclag e Amalequitas. Palavras que estão distantes do nosso vocabulário do dia a dia, por isso eu peço sua atenção para poder explicar e você se conectar ao contexto. Ziclag é uma cidade especial para Davi, porque é a primeira cidade que ele tem o direito de morar, residir e chamar de sua. Até aqui, o Davi era um peregrino. Até aqui, Davi era um fugitivo de Saul. Você se lembra que o rei Saul estava procurando Davi para matar a todo custo. E ele foge para as cavernas, ele foge para as montanhas, ele foge para desertos, para guardar e proteger a sua vida. E não apenas a sua vida, mas de 600 homens com suas esposas e filhos que o acompanhavam. Nesse momento, Davi se coloca em fuga em várias circunstâncias. Porém, em uma dessas fugas, ele encontra um rei na Filistia, aonde o rei Aquis olha para aquela condição, tem compaixão de Davi, se entrelaça com ele com uma amizade genuína e diz: Davi, chega aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo você correndo para lá e para cá, se escondendo com esse bando de gente. Faz o seguinte, eu tenho uma cidade, chama aqui o cartorário. Veio o cartorário, ele assinou a escritura, estava tudo organizado, habites em dia, e ele simplesmente transferiu a propriedade para Davi e disse: é sua essa cidade inteira, para que ela seja repouso, para que ela seja segurança, para que ela seja refúgio para você e todos os que te acompanham. Ziclag é um presente de Aquis para Davi, mas muito mais do que isso, é um presente de Deus para Davi, confirmando as promessas que o próprio Deus havia feito a este jovem, dizendo que um dia ele seria rei de Israel. As promessas começam a se confirmar. Ziclag é a cidade da alegria, do refrigério, do repouso, do descanso, da prosperidade, é a cidade da satisfação, é a cidade da expectativa, é a cidade da esperança. Enfim, nós temos muros, enfim, nós temos residência, enfim, nós temos proteção, enfim, nós temos um lugar para chamar de nosso. Só que Ziclag, ela é alvo também de ataques inimigos. O que acontece é uma atitude impensada e imprudente deste jovem aspirante a rei, chamado Davi, que pega todo o seu exército e sai de Ziclag para uma incursão militar para ajudar o rei Aquis, o próprio que havia dado a cidade como presente. O rei Aquis estava em apuros, numa outra guerra com outra tribo que ele estava travando, e manda mensageiros a Davi: por favor, Davi, venha me ajudar. Davi pega todos, vou repetir para você, todos os militares, todos os homens, todos que poderiam defender a cidade, e os leva com ele até essa batalha em outro lugar, deixando a cidade completamente exposta ao ataque inimigo, deixando a cidade completamente vulnerável e desguarnecida de qualquer defesa. 3 dias depois, quando ele volta dessa batalha, o pior havia acontecido e já estava prenunciado com uma atitude tão imprudente como essa. Os amalequitas, que estavam de olho nas fragilidades das cidades na cercania, invadiram, roubaram, sequestraram, espoliaram tudo e ainda colocaram fogo, deixando a cidade em ruínas. É neste cenário que Davi se encontra num contexto de total crise, caos e até desespero. Talvez você esteja olhando agora e já percebeu que, de repente, esse texto já não é mais sobre Davi, já não é mais sobre Ziclag, é sobre você, é sobre os seus sonhos, é sobre a sua família comprometida, é sobre a sua existência exposta ao ataque dos inimigos, é sobre ruínas que estão sobre o seu coração, e sobre experiências arruinadoras que tomaram a sua caminhada até aqui. Você sabe que nós já não estamos mais falando sobre Davi, estamos falando sobre a sua história, sobre a sua trajetória e a sua existência. Porque Ziclag não é um lugar geográfico em Israel. Ziclag é um lugar existencial dentro de nós, que ocupa o nosso coração e que certamente, enquanto eu estou falando aqui, você já deu um nome a ela. Para Davi era Ziclag, e para você? Se você não conseguiu fazer isso ainda, eu vou te dar uma ajudinha. Ziclag é o lugar da esperança. É quando você olha e diz: agora as coisas se alinharam. É quando você vê e diz: enfim, a minha vida tomou rumo. Enfim, as coisas se organizaram. Agora eu posso descansar. Que bom que eu cheguei até aqui, porque foi esse o momento que eu sempre almejei.
Talvez a palavra seja: enfim, estou vendo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. É a sua Ziclag. É o seu lugar de prosperidade, de alegria, de satisfação, de esperança. E é onde você sente que, enfim, as promessas de Deus para a sua vida são reais e verdadeiras. O problema é como se não bastasse os amalequitas sondando e rondando o nosso lugar de promessa, a nossa Ziclag existencial, nós temos as bobagens e as nossas imprudências pessoais. Muitos de nós acabamos comprometendo a alegria, o sustento e a proteção da nossa Ziclag existencial, agindo de maneira infantil e imatura. Alguns de nós tomamos rumos e decisões impensadas como de Davi, e deixamos a nossa Ziclag desguarnecida. Deixamos o casamento exposto ao ataque cruel do inimigo. Deixamos as nossas finanças totalmente desguarnecidas ao saque do inferno. Deixamos a nossa existência, as nossas emoções totalmente vulneráveis ao toque maligno do inferno. E muitos de nós estamos aqui talvez essa noite, nesse cenário catastrófico, desesperador e totalmente desiludidos, porque parece que a nossa Ziclag foi afetada, foi machucada e foi ferida. Resultado, a nossa Ziclag ficou em ruínas. E tem alguma coisa pior do que ruína? Ruína é a lembrança do presente, de um passado que se foi e de um futuro que não pode acontecer mais. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas ruínas em vários países. E o interessante é você chegar com um guia, onde tem um projeto de templo, onde tem um projeto de uma sinagoga, onde tem um resquício e a sobra de alguma arquitetura, e ele diz para você: aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, mas o imperador Tito, quando entrou em Jerusalém, destruiu tudo, sobrando apenas essa parede. O que isso me lembra? Um passado que foi, um presente que não é, e um futuro que não pode ser mais. Muitos aqui estão vivendo de ruínas. Muitos aqui olham para a sua Ziclag incendiada. E o que elas têm? Uma lembrança visível, incômoda e constante. Todos os dias você acorda com a rotina e com as ruínas bem diante dos seus olhos. Te lembrando que você não é capaz, que você estragou tudo, que as pessoas não acreditam em você, que Deus virou as costas para você e que você não tem condições de reaver aquilo que foi perdido ou roubado. Muitos de nós que estamos sentados nessas fileiras ou assistindo pela internet, sabemos o que estamos falando, porque ainda estamos sentindo o cheiro da fumaça da nossa Ziclag. Os nossos olhos ainda estão sendo incomodados pela aparência destrutiva e totalmente sombria da nossa Ziclag destruída. Esta é a palavra que Davi olha e percebe, rondando o coração seu e do seu exército. E a palavra que nós podemos também olhar para o nosso coração, para o nosso interior e nos perguntar: como está a nossa Ziclag? Será que estamos arruinados ou em ruínas? Como está a Ziclag? Ela é o resultado de um ímpeto inimigo ou o resultado de uma imprudência pessoal? Como está a sua Ziclag? Agora preste bem atenção. Como é que os amalequitas, que é o segundo nome que aparece aqui, eles agem? Os amalequitas são inimigos históricos do povo de Deus porque eles são descendentes imediatos de Esaú. Você lembra que Jacó e Esaú tiveram uma briga fenomenal. E desta briga resultou 2 povos. E então destes povos nós temos até hoje, um resultado de uma vertente, uma etnia diferente de Jacó. E esta etnia habitava fronteiriça à região de Israel e eram chamados de amalequitas. Amaleque era o neto de Esaú e originou esse povo. Inimigos crônicos e históricos de Israel. Agora preste bem atenção, como os amalequitas agiam. Eles eram nômades, e por ser nômades eles não tinham plantações e nem colheitas. O que eles faziam? Roubavam o que os outros plantavam. Colhiam o que os outros haviam semeado. Esta era a estratégia, o saque, a subtração e o roubo. Os amalequitas eram um povo fraco, é um povo sem expressividade militar. Mas eram inteligentes o suficiente para agir na fraqueza e nas oportunidades dadas para que eles pudessem entrar e saquear a casa. Por isso, se você notar e perceber, nós estamos também falando de algo muito real e muito presente na nossa vida. Nós também temos um exército amalequita que nos ronda.
Um exército amalequita que vive do roubo. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 10, o seguinte: o diabo, o seu adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para subtrair, sequestrar, e veio para tirar de suas mãos as promessas de Deus e os projetos que o Senhor confiou ao seu coração e à sua existência. Mas os amalequitas, que são os nossos adversários hoje, o inferno que com seu arsenal de guerra se posiciona contra nós, age a partir da nossa permissão, a partir da nossa fraqueza e vulnerabilidade. Muitos de nós, como Davi, assinamos a procuração para eles virem tomarem conta da nossa Ziclag. Quando Davi, naquela atitude impensada, sai com o seu exército, ele está dizendo aos amalequitas: podem vir. Vocês são convidados a roubar os nossos celeiros, a levar cativas as nossas mulheres e a explorarem os nossos filhos. Eles estão dando uma procuração assinada pela imprudência. E Paulo escreve aos Efésios, dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. A palavra dar lugar, o lugar em grego significa topos. Topos é a palavra procuração, é um termo jurídico, autoridade. Então Paulo está dizendo, quando vocês viverem o evangelho, não assinem nenhuma procuração ao diabo, porque ele está louco e preparado para em qualquer oportunidade, pegar esse documento espiritual, marchar contra a sua casa, marchar contra os seus sonhos, andar contra seus projetos e viver contra as suas crenças para roubar, matar e destruir com o seu consentimento. Muitos de nós estamos sendo atacados não porque o inimigo fez uma armadilha, mas porque nós mesmos deixamos a nossa Ziclag descoberta e assinamos para o diabo uma procuração de esmagamento, de destruição, de expoliação da nossa história. Mas não somente isso, ele também se aproveita das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e dos espaços vulneráveis que deixamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Preste bem atenção nisso aqui. Estejam atentos e estejam em posição, diz Pedro. O diabo, o seu adversário, anda ao seu redor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Por isso, cuidado com os amalequitas, porque a sua Ziclag não está a salvo, enquanto ela estiver vulnerável. Seja pelas suas procurações assinadas e brechas permitidas para que o inimigo saqueie e sequestre a sua história, ou seja pelos pontos de vulnerabilidade e fragilidade que você insiste em não corrigir e não ajustar na sua história. Davi é um resultado disso e mostra como esse cenário pode ser catastrófico. Por isso não me surpreende o que vem depois. Se o cenário é desastroso, como esse, logicamente que a condição dos homens é deplorável, deprimente, desesperadora. Porque num cenário como esse, como é que alguém vai ter alegria? Como é que alguém vai ter motivação, fé, paz, crença, fidelidade? Quem consegue adjetivar a vida vivendo um cenário como esse, como você está vivendo? Uma vida às mínguas, vivendo debaixo da escravidão do pecado, ou até mesmo debaixo da acusação do inferno, ou até mesmo tentando recuperar as migalhas do espólio que o inimigo levou da sua vida e da sua história. Não me surpreende que talvez você esteja essa noite na mesma condição que o exército de Davi, porque nós ficamos assim quando experimentamos um cenário tão trágico como esse, porque aí a gente experimenta a condição desesperadora. Olha só o versículo de número 4, que diz assim: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Antes de você, espertinho, falar que pode ter duas mulheres, saiba o seguinte, que no Antigo Testamento Deus fez uma mulher para Adão. Deus nunca confirmou a poligamia. A poligamia foi um ato veterotestamentário sem aprovação e consentimento de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo recupera esse ensino dizendo que o homem de Deus, o bispo, aquele que serve ao Senhor, deve ser marido de uma mulher só. Então nós podemos esclarecer apenas esse ponto, para não ficar esse silêncio constrangedor. Davi tinha duas mulheres e era um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com a sua interpretação pessoal. Versículo 6.
Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Dá uma olhada no cenário. Vê agora a condição emocional, física e espiritual desses homens. E não é para menos, não é verdade, irmãos? Se Davi, o grande rei, se esses homens, soldados corpulentos e musculosos, homens experimentados em batalhas violentas, estão agora lamentando, desesperados, amargurados, quanto mais você e eu, quanto mais a gente. Como que a gente pode esperar ser diferente diante de cenários trágicos que vivemos, sermos e termos reações diferentes dessa de dor, de lamento, de sofrimento? O texto bíblico diz que eles choraram até não ter mais forças. Dá uma olhada nessa palavra, não ter forças. Essa palavra é importante porque ela tem uma virada de contexto logo em seguida. Eles se exauriram por completo, secaram os canais lacrimais de tanto se desesperar. Eles estavam abatidos, um estado de letargia, de prostração, um estado de inércia absoluta toma esses homens dizendo: agora tudo que nós podemos fazer é lamentar. Quantos de nós não nos encontramos nessa condição? Ao invés de procurar recursos, alternativas, tudo que nós podemos e sabemos fazer é lamentar. Gente que levanta de manhã lamentando e dorme dessa maneira. Gente amargurada que amargou a sua própria vida. Gente desesperada que não consegue ver uma esperança no fim da linha. Gente que está prostrada, que pegou a toalha e disse: chega, para mim deu. Essa talvez tenha sido a última batalha, o que você disse essa semana. Ou talvez você tenha dito há anos: nisto eu nunca mais me envolvo. Gente que está prostrada nos mais diversos segmentos da vida. Seja no seu sonho pessoal e profissional, seja no seu sonho matrimonial e conjugal, seja nos seus projetos espirituais e de crenças. Gente que se prostrou, jogou a toalha e disse: isso não é mais para mim. Gente que já serviu ao Senhor, gente que já foi apaixonada pela igreja e que jogou a toalha e disse: isso não é mais para mim. Gente que já foi marido decente, honesto, íntegro, que cuidava da sua casa e que jogou a toalha diante de um grande sofrimento familiar. Gente que pegou e rasgou o laudo médico e disse: isso não é mais para mim, eu desisto de lutar contra isso. Gente que está prostrada, inane, e que não tem condições de se levantar. Você não é diferente desse exército, porque cenários trágicos geram condições desesperadoras. E o pior, que nessas condições desesperadoras nós tomamos atitudes tão infantis e imaturas, que muitas vezes nós fazemos o que esses homens fizeram. Antes de eu avançar com você para a próxima etapa, sobre a vitória, eu preciso te alertar sobre um fato importante que acontece neste cenário que eu estou lendo e estudando com você aqui. Quando o cenário é desesperador, muitas vezes nós tentamos procurar culpados. Olha o texto bíblico, que diz que os homens começaram a chorar, lamentar, se prostrar, e eles resolvem tomar uma iniciativa, tomar uma atitude. Vamos apedrejar Davi. Eu pergunto para você, quantos homens estavam com Davi? 600. Quantos foram para a batalha para ajudar o outro rei? 600. Quantos voltaram e viram a cidade totalmente destruída? 600. Quanto eles querem apedrejar? 1. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós, na nossa angústia, nosso desespero, acabamos por tomar atitudes de vitimização e de culpabilizar terceiros. Eu não posso usar a palavra cansado, porque faz parte do meu trabalho, faz parte do meu chamado, inclusive. Mas eu estou saturado. Eu tenho visto isso com frequência. Homens em aconselhamentos com pedras em suas mãos para poderem apedrejar as suas esposas, de uma maneira metafórica, é claro, dizendo que elas são as culpadas da sua infelicidade. Mulheres com pedras e mais pedras em suas mãos, tentando atingir o seu cônjuge, dizendo que é por causa deles que a sua Ziclag foi saqueada.
Filhos rebeldes contra os seus pais, lançando pedras e mais pedras para destruí-los, dizendo que eles são os responsáveis. E para isso, eu vejo gente na internet com pedras contra o sistema político, contra o sistema econômico, com pedras contra a religiosidade, com pedras contra a igreja, contra a liderança. Gente procurando culpados. E eu digo para você, qual é o resultado disso? Nenhum. Apedrejar o seu culpado não vai te livrar da dor do seu sofrimento. Punir aquela pessoa que você atribuiu a origem de todos os seus dilemas não vai resolver o seu problema. Se vingar, escute bem isso, é o Espírito Santo trazendo uma palavra a você. Você que traçou um plano de vingança, você que tem se alegrado com a dor alheia da pessoa que você culpa pelos seus dilemas, se vingar não vai trazer a sua Ziklag de novo. Eu vou dizer mais uma vez se você não entendeu. Se vingar dessa pessoa não vai devolver o sequestro da sua Ziklag. O que eles estão fazendo aqui? Vamos apedrejar o Davi. Porque pelo menos a gente tem o chamado popular boi de piranha. Joga ele primeiro, deixa ele ser atacado e depois a gente vê o que faz. Quanta gente está vivendo neste drama, nessa desilusão de procurar culpados em sua vida, ao invés de assumir responsabilidades. Agora dá uma olhada só, porque agora tem a virada de chave. O texto diz que todos estavam exaustos, exauridos, todos estavam desfalecidos de tanto chorar, lamentar e de tanto se angustiar. A angústia tomou e estrangulou o fôlego da vida daqueles homens. Mas uma coisa acontece no versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, vamos parar aqui, primeiro. Não leia o resto. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Eu vou melhorar para você entender. Davi, entretanto. Não ficou bom? Davi, contudo. Davi, todavia. Davi, entre mentes. Todas as adversativas cabem nesse lugar, porque tem exatamente, na original grego, uma adversativa, ou seja, uma conjunção que entra para mostrar o contrário do que estava sendo vivido. Ou seja, homens extenuados, cansados, desfalecidos, agora fraquejados, nesse momento, porém, Davi fortalecido, restaurado, renovado. O que acontece aqui? É a alavanca da atitude que muda esse homem. É um porém colocado onde havia um ponto final. É uma vírgula bem posicionada para dar um novo ritmo à história que não havia sido terminada. Esse porém é uma alavanca que muda a rota. Eu tive o privilégio, e talvez eu tenha sido a última geração a ter esse privilégio, de brincar de ferrorama com os meus filhos. Eu quero perguntar para você, quem aqui já brincou de ferrorama? Levante a mão. Tá diminuindo o grupo. Eu acho que a gente está ficando com a igreja bem jovem. Aquele trenzinho que ficava rodando e fazendo aquelas pistas, o sobe e o desce, era maravilhoso. Eu sentava os meus filhos, o Heitor, ainda que havia acabado de começar a sentar sobre o seu próprio peso, sobre o seu próprio corpo, ali do ladinho daquela pista, e o nosso trem ia andando. O meu ferrorama que eu tinha quando criança, eu tive a oportunidade de brincar com eles. E no meu ferrorama tinha um processo de mudança de alavanca. Quando ele vinha para uma rota e eu queria mudar e fazer com que ele voltasse por outro caminho, bastava que eu puxasse a alavanca. Então o ferrorama que vinha nesse sentido anti-horário era uma alavanca puxada para ele voltar e entrar por outros caminhos que não eram aqueles que ele estava trilhando antes. Uma alavanca mudava a rota, mudava o destino, mudava o rumo. Eu acho que você está entendendo a ilustração. Uma alavanca que você precisa para olhar para a sua história e dizer: tudo bem, fizeram isso comigo, eu fui maltratada no casamento, porém, eu fui humilhado no trabalho, porém, eu fui machucado naquela igreja, porém, eu fui abusado na minha infância, porém, puxe a alavanca da sua história, mude a rota do seu destino e saiba que você ainda tem o processo
processo de decisão, de dizer onde você quer ir e onde você quer chegar. Foi Viktor Frankl, um prisioneiro de guerra do nazismo, psicólogo e fundador da logoterapia, que disse: os homens podem fazer qualquer coisa de você, podem tirar a sua dignidade, mas jamais podem roubar o direito de decidir para onde você quer ir e que escolha você quer fazer. Porém, coloque uma adversativa na sua adversidade. Te machucaram, te maltrataram, te feriram, te abandonaram, te esqueceram, te humilharam. Coloque um porém na sua história. Mas não somente isso. Você que maltratou, você que humilhou, você que feriu, você que magoou, coloque um porém na sua história. Eu fui um pai relapso, puxa a alavanca e muda a sua atitude em casa. Eu tive problemas com os meus pais, puxa a alavanca e restaura seu relacionamento. Eu tive uma atitude indigna, inglória. Eu tive um comportamento que manchou a minha credibilidade. Puxa a alavanca. Não seja mais refém de uma história que o diabo colocou um ponto final. Coloque uma adversativa na sua adversidade. O que é contra você pode ser reformulado, pode ser ressignificado. Mas para isso precisa de uma atitude corajosa, decidida e pontual. Davi tem essa força. Aliás, Davi tem essa atitude de puxar a alavanca e dizer: todos lamentam, todos choram, eu sou o culpado, eu, porém, vou me fortalecer no Senhor. E antes de você sair dessas cadeiras, e antes de você desligar esse vídeo, pensando você que nós estamos numa pregação com entonação coaching, que pode jogar sobre você toda a responsabilidade de você resolver os seus próprios dilemas, eu quero dizer para você que muitos têm ganhado dinheiro a partir dessa realidade. O ser humano tem uma capacidade de recuperação incrível. O ser humano tem uma capacidade de resistência e de resiliência maravilhosa. E isso ele pode fazer sem Deus. Por isso que a técnica coaching conta metade da história e dá resultado. Porque o ser humano por si mesmo consegue se levantar de situações adversas. 7 de agosto e 9 de agosto de 1945, cai uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. E neste acidente, a cidade totalmente destruída é completamente restaurada em alguns anos. Não precisaram de Bíblia, não precisaram de pregadores, não precisaram de Deus. Eles reconstruíram porque a humanidade tem em si o DNA da resistência, tem em si o DNA da resolução, do avanço. Mas essa não é a melhor parte da história. A melhor parte da história não é o que você é capaz de fazer por você mesmo. A melhor parte da história é o que você é capaz de fazer a partir de Deus. Esse é o melhor que a técnica coach não consegue entregar. Este é o melhor que só a igreja de Jesus Cristo pode viver, que só pregadores ungidos e ousados no Espírito Santo podem conceder aos seus ouvintes. Esta é a verdade do Evangelho, que em Deus nós nos fortalecemos para recuperar, resgatar e reaver o que foi roubado de nós. Esta é a mensagem de esperança completa. Você pode se levantar, mas na verdade, você pode mais do que se levantar. Você pode contar com uma fonte inesgotável de força, de alegria, de disposição, de provisão, de sustento, e que está no Senhor. No final das contas, não é sobre você. No final das contas, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua técnica. No final das contas, é João capítulo 15, versículo 5, que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. No final das contas, é 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 5, que diz: a nossa suficiência vem de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele que nos fortalece. Não é a nossa capacidade, é a força dEle que nos toma. É Ele habitar em nós, para que a gente possa levantar e reaver a nossa Ziclag em ruínas. Restaurar a nossa cidade destruída. Se você notar, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo dá uma lição sobre como é que nós podemos recuperar as nossas forças. Diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei estar exaltado, também sei estar humilhado. Sei passar necessidade, como também sei ter em fartura. Tudo posso naquele que
me fortalece. Algumas pessoas colaram esse versículo no seu carro, outras tatuaram no seu corpo, mas ainda não entenderam que não é você que pode, não é você que consegue. Você só pode porque Ele te faz forte. Você só pode porque Ele te sustenta. Você só pode porque é Ele que te coloca de pé. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz o seguinte: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os moços correm e se cansam, e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, preste bem atenção nisso daqui, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Não é sobre você, é sobre aquele que te fortalece. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz: por isso eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, ainda mais nas minhas debilidades, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Se você chegou aqui frustrado com técnica coach, achando que você é o responsável pela sua miséria, e que você não consegue como seu vizinho se levantar, que você não consegue como seu amigo se posicionar, que só você é derrotado na sua história, eu tenho uma excelente notícia para você. Quando você é fraco, e então é que você se torna forte, porque Ele te pega, Ele te sustenta, Ele te coloca em pé e faz você recuperar as suas icas, para que a glória seja dele e o louvor seja dele. Você pode dizer amém para essa palavra? Aleluia. Não é sobre você, é sobre aquele que te fortalece. E se você entender isso, que se você está decepcionado porque não tem força suficiente, só coloca um porém e deixa Deus fazer o resto. Só coloca, o seu papel é mudar a alavanca. O resto é o Senhor quem vai trazer graça, misericórdia, sustento, e vai levantar você para você lutar por aquilo que realmente importa, e que lhe foi subtraído, e que lhe foi roubada. Por isso, o texto continua dizendo algo precioso. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei eu alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Quando Davi coloca um porém, ele se conecta ao Senhor. E agora ele sabe que o seu movimento é feito em Deus e não mais pela sua força. Ele fez uma atitude imprestável ao sair daquele lugar e deixar sua cidade vulnerável. Agora ele diz: Senhor, devo ir. Senhor. Agora ele se conecta com Deus, porque ele coloca um porém, puxa a alavanca e diz: Deus, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. Salmo 27, a quem temerei? Ele mesmo disse isso. Se um exército, uma guerra estourar contra mim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Davi sabe que a força dele vem do Senhor, e quando ele puxa isso, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu posso confiar, e não é sobre você, é sobre quem está em você. Eu quero repetir para que você entenda melhor. Não é sobre você, é sobre quem mora em você, quem reside em você, quem te levanta, quem te sustenta. E você tem um elemento maravilhoso, de diferente e secreto, que pode fazer com que você, diferente de muitos outros, coloque um porém e imediatamente receba força para lutar pela sua Ziclag destruída. Um elemento secreto que está em nós e que está em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, presta atenção, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder de tudo que excede provém de Deus e não de nós. Não é sobre você, é sobre quem habita em você, quem mora em você, quem reside em você, quem te sustenta, a força, a provisão que está dentro de você. Temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro sou eu, é você. O tesouro é Jesus Cristo, o Senhor, que decide residir em nós. O vaso de barro é frágil, quebra, trinca, é vulnerável.
mas o tesouro é grande e poderoso. E Paulo diz, para que as pessoas vejam que esse poder que excede em nossa vida, esse poder que nos levanta, esse poder que nos coloca em marcha, esse poder que não nos deixa desanimar, esse poder que me faz lutar em favor da minha Ziclag destruída, provém de Deus e não de nós mesmos. Há um ingrediente secreto que pode te colocar em pé. A religião não te coloca em pé, a doutrina também não, o pastor Denis muito menos, a sua capacidade intelectual financeira nem tanto. Nada pode te colocar em pé senão esse ingrediente secreto, Jesus Cristo que mora em você. Se você ainda não entendeu isso, eu trouxe uma ilustração para ajudar você a compreender, porque eu acho que uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras. E eu trouxe o meu travesseirinho aqui. Esse travesseiro, ele é composto por um elemento químico interessante, que junto forma o viscoelástico. Algumas pessoas conhecem como o travesseiro da NASA. Você já ouviu falar sobre isso? E uma coisa interessante sobre esse travesseiro da NASA, esse viscoelástico, é que ele tem esse ingrediente secreto que transforma ele em um elemento muito diferenciado dos outros travesseiros por aí. Ele tem uma alta capacidade de absorção de impactos, de pressões. Ele se modela, ele se deforma, assim como você e como eu também. Os impactos da vida vão tocando a nossa vida, o nosso coração, vão nos modelando, às vezes vão nos deformando, às vezes vão nos humilhando, às vezes vão nos machucando. E nós ficamos nessa condição desesperadora, nos sentindo assim na nossa própria existência. A nossa Ziclag é pisoteada, tripudiada, somos humilhados, envergonhados, machucam a gente, nos pressionam de todos os lados. E a gente vai experimentando essa dor e esse sofrimento, onde essas ondas que vêm parecem não terminarem. E vai nos derrubando e não nos permite levantar. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim. As coisas da vida foram te apertando, te pressionando e até te deformando. E hoje mal você consegue se reconhecer nisso tudo. Mas, assim como esse travesseiro que tem um elemento e um componente que devolve ele à sua condição natural, chamado viscoelástico, composto de alguns elementos químicos que devolve a ele a resiliência. Resiliência é um termo físico e químico, sabia disso? Que hoje a psicologia usa muito, mas a sua origem é dentro deste ambiente acadêmico, que mostra a condição de uma coisa ou de um objeto voltar ao seu estado natural. E então, assim como esse travesseiro, você tem um elemento secreto dentro de você, que quando você permite, quando você solta, quando você dá vazão, esse elemento começa a trabalhar. E esse elemento se chama Espírito Santo. Ele mora em você. Ele te levanta quando você está caído. Ele te alegra quando você está triste. Ele te anima quando você está desanimado. Ele te revigora quando você está exausto. Assim como este elemento embaixo dos meus pés tem a capacidade de voltar ao seu estado natural por causa de um elemento secreto que o compõe, assim você pode voltar e recuperar a sua Ziclag, os melhores anos da sua vida, as melhores experiências que lhe subtraíram. Você pode retornar naquele lugar e buscar e experimentar a libertação de Deus, porque no final das contas não é sobre você, no final das contas é sobre o que você carrega, e você carrega a presença do Espírito Santo. Por isso você, mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, pode declarar o que o apóstolo Paulo disse neste texto, gritando: então nós de todos os lados somos pressionados, porém não desanimados, ficamos perplexos, porém não desesperados, somos perseguidos, porém não abandonados, abatidos, porém não destruídos. Você pode ser pressionada, você pode ser apertado de todos os lados, mas com Cristo você pode resgatar sua Ziclag. Aleluia! Busque a sua Ziclag e não diga que você não tem forças, porque dentro de você
mora um poder insondável, inesgotável, grandioso demais, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo. Você tem a semente da vitória morando em você, por isso não abaixe a cabeça, não desista, não sinta-se fracassado. Em Cristo se levante e busque de volta a sua Ziklag, porque aqui está a vitória. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Joana recuperou tudo. Márcia, você recuperou tudo. Marcos, você recuperou tudo. Denis, não lhe faltou nada. Levante do seu lugar e vá buscar o que levaram da sua Ziklag em nome de Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Fique comigo nesse momento de oração e vamos juntos buscar a Deus pela Ziklag roubada, saqueada, em ruínas. É a sua hora, é o seu momento, é a sua posição. Vamos lá, valente de Deus, vamos lá, guerreira do Senhor. Vamos voltar e buscar o que nos roubaram, em o nome de Jesus. Vamos fazer isso. Vitorioso és, na tempestade está teu nome. Ele vem ao seu encontro. Sim, Ele vem nesse lugar. E melhor que isso, Ele habita em você. Ele mora em você, porque Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Vamos orar juntos. Vamos batalhar em oração por aquele lugar que foi roubado de nós. Senhor, eu quero orar agora com os meus irmãos e as minhas irmãs nesse espaço de adoração. Senhor, homens e mulheres que chegaram aqui rastejando diante dos seus destinos. Homens e mulheres que chegaram aqui desanimados e angustiados diante da sua trajetória. Gente que chegou aqui, ó Deus, exaurida em suas forças e que diz que não vai lutar mais. Gente que perdeu a força, a energia e a disposição de empunhar suas espadas e os seus escudos e defender os seus territórios. Gente que há anos tem sido roubada em suas esperanças. Gente que foi roubada em sua pureza. Gente que foi subtraído em sua integridade, em seu caráter. Gente que foi roubada em sua simplicidade, em sua bondade.
gente que foi explorada, judiada, machucada. Senhor Jesus, essa noite é noite de restauração. E o Senhor não faz isso sozinho. O Senhor chama os seus guerreiros e guerreiras para voltar no lugar da ruína, para voltar no lugar do desastre, para ir ao lugar da tragédia e declarar a vitória do Senhor. Este homem, esta mulher, coloca hoje um porém na sua vida e conta com a tua presença, Senhor. Então tu és força, tu que és abrigo, tu que és sustento, tu que és refúgio, tu que és amparo. Venha ao encontro deste homem e dessa mulher. Levanta, anima, restaura esse casamento, restaura esses sonhos, restaura esses projetos, restaura a vida, restaura a fé, traz de volta. E Deus, troveja nesse lugar com a sua glória, e vem com trovão.